golpes do tipo psíquico são os golpes que têm uma variedade muito temática em si, fazendo barreiras, construindo coisas, tudo com a força da mente e a força de vontade. No vídeo de hoje, nós vamos explicar todos esses golpes. Os golpes psíquicos são bem separáveis em questão de como eles funcionam, mas no final todos têm uma origem única, serem todos baseados em poderes mentais. Vamos a uma ordem aqui onde aborda eles tematicamente. Primeiramente, Psywave ou Psycho Shot, traduzido para onda psíquica. É um dano de acordo com o level do Pokémon XP. A experiência que ele teve é o que causa o dano no oponente. É uma questão de como o nível em si é abordado como a experiência que o Pokémon teve de vida. E quanto mais ele tem experiência com seus poderes psíquicos, mais forte esse golpe fica. Confusion do japonês vem de Willpower, confusão ou força de vontade. O caso é que o golpe usa só vontade de conseguir usar os seus poderes psíquicos para causar um dano mental no oponente, por isso pode deixá-lo confuso. Esse golpe é mais fraco exatamente por ser sobre a força de vontade e não a utilização necessariamente de poderes psíquicos, que é diferente de Psy Beam ou do japonês Psyche Beam, sendo um feixe psíquico. É basicamente a mesma coisa, só que em versão raio. É o Pokémon aprendendo melhor a usar os seus golpes psíquicos, que também teremos uma próxima evolução em Psychic, ou do japonês Psychokinesis, psicocinético. É basicamente o Pokémon usando esses poderes mentais para conseguir mover o oponente e acertá-lo com esse golpe. Por isso ele consegue diminuir a SPDF do seu oponente, ele ataca o mental dele, você está controlando-o. Enquanto isso, nós temos Psyshock, ou do japonês Psycho Shock, choque psíquico. É um golpe mais focado na capacidade conjuradora do Pokémon, conseguindo construir coisas com seus poderes, e aí então o atacando com esses corpos fisicamente, por isso causando golpes do lado defensivo do Pokémon ao invés do lado especial. Extrasensory, extrasensorial ou Supernatural Powers, poderes sobrenaturais, é sobre um Pokémon que não necessariamente está focando nos seus poderes psíquicos, apenas mostrando poderes sobrenaturais. Não necessariamente ele tem um cérebro adaptado, capaz de conjurar muitas coisas psiquicamente. Às vezes é só um poder sobrenatural aquele Pokémon por ele ser algo diferente, e por isso pode causar o seu oponente a flinchar, sendo algo menos focado no psíquico e algo mais sobrenatural. Alguns golpes eles têm temáticas funcionais de uma maneira diferente de só apenas posso usar poderes mentais ou posso mexer as coisas, como por exemplo o Future Sight. É o Pokémon conseguindo conjurar algo no futuro. Ele consegue prever uma forma de atacar o oponente e jogar essa onda psíquica ao ar que vai acertar o oponente em algum momento, criando um caminho ao qual ele vai seguir. Basicamente um plano muito à frente do outro. Além disso, nós temos Synchronoise. Esse golpe, como sua tradução já explica muito, sincrossônico. O golpe basicamente funciona na logística de que Pokémon de um mesmo tipo tem uma frequência, e que você, como um Pokémon psíquico, consegue atacar a frequência do seu tipo psíquico. Isso foi um exemplo, mas qualquer outro tipo também pode aprender esse golpe a depender do Pokémon, ainda mais sendo um golpe baseado no tipo som, mostrando as diversas formas que os golpes psíquicos podem ser criados, como por exemplo aprisionar ou do japonês selar. Esses poderes mentais muito fortes conseguem afetar o seu oponente de formas diferentes, como neste caso, fazendo com que o Pokémon que tenha um golpe igual ao seu seja impedido mentalmente de atacar usando aquele mesmo golpe. Na mesma logística de uma frequência para um tipo, é como se ele conseguisse impedir o movimento ser feito por ele também saber. Mas falamos de muitos golpes que são especiais, são golpes que não têm a ver com o lado físico de um Pokémon que teoricamente não parece ter um lado muito físico. Vamos falar agora de alguns físicos. Psycho Cut é o primeiro deles, corte psíquico, ou do japonês cortadora psíquica. Por ser um golpe que conjura algo para cortar o oponente, esse golpe em si tem uma chance de crítico muito mais alto. É um golpe cortante. Zen Headbutt, cabeçada Zen, ou então cabeçada do pensamento. É basicamente voltando à questão do Confusion de usando a força de vontade, dessa vez afocando na sua cabeça para acertar o oponente de cabeça, fazendo com que eles possam hesitar. Existe um golpe parecido que é o golpe particular de Wyrdeer, investida de barreira, investida barreiral. É o Pokémon se encobrindo da energia psíquica, aumentando a sua defesa na hora de fazer esse mesmo golpe tal qual a cabeçada Zen. Mas por ser um Pokémon psíquico e que consegue encobrir o seu corpo por completo, o seu foco é no aumentar as suas defesas. Voltaremos mais sobre coisas parecidas mais tarde. Antes, vamos falar de Psychic Fangs,
presas psíquicas, que é basicamente o Pokémon concentrando também essa força psíquica nos seus dentes, nas suas presas, fazendo com que eles tenham um ponto muito menor e que por isso é capaz de quebrar barreiras como Light Screen ou Reflect, que falaremos mais tarde. Heart Stamp, ou Carimboração, Carimbo Coração, é sobre um Pokémon que faz a carinha fofa, igual ao gato de botas, e depois o ataca, o seu oponente. Por isso, é capaz de fazer o oponente flinchar, hesitar. Esper Wing, ou do japonês Aura Wing, é a aura de asa. É um corte de asa usando a aura psíquica, tal qual o Psycho Cut, e que por isso tem a sua chance de crítico. Além disso, Eerie Spell, Magia Assombrosa, é um feitiço que, como já vimos, por exemplo, no vídeo dos Pokémon tipo Fantasma, tem capacidade de fazer certas coisas. Aqui, no caso, é um feitiço que consegue tirar o PP dos golpes do oponente. Parecido com a ideia de Imprison, que impede o oponente de usar golpes, mas também misturado com alguns golpes do tipo Fantasma, que assombram um golpe e tiram o seu PP. Nessa questão mental, de novo, Instruir, ou do japonês Comandar, é um golpe que ativa mentalmente a repetição de uma mesma ação do seu aliado, fazendo com que você possa forçá-lo a usar o mesmo golpe uma segunda vez. E afetar o mental do oponente é bem comum, inclusive, olhando para o lado do sono dos Pokémon, Hipnose é o golpe Pyongyi do Pokémon, sendo capaz de usar a pistola hipnótica e fazer o Pokémon oponente dormir. A questão de dormir é até bem comum entre os golpes do tipo psíquico, porque, por exemplo, Dream Eater, Comedor de Sonhos, Comer Sonhos, o golpe em si é sobre comer o sonho do seu oponente e recuperar o seu HP através dele. Uma coisa comum que nós vemos com Pokémon do tipo Fantasma, Psíquico e Sombrio. Principalmente esses dois últimos com os Pokémon lendários Cresselia e Darkrai. Mas além disso, nós temos Rest, Descansar. O fato de você descansar em uma batalha ajuda você a recuperar seu HP. Lembrando sobre toda a questão de Pokémon em si ficarem menores, ficarem fora de combate quando eles ficam cansados depois de uma batalha. HP tem essa temática de energia para uma briga e não necessariamente a vida do Pokémon. Mas ao mesmo tempo, Healing Wish, Desejo de Cura, é o seu Pokémon deixando esta força de vontade toda em campo para o próximo que entrar recuperar através dela. Golpes de cura são bem comuns, então Pulsar de Cura é um golpe que, bom, usa essas mesmas questões de você ter conexão do psíquico, da mente, com o HP, a fadiga, o se curar, o estar descansado para curar alguém. Bloqueador de cura, ou então bloqueio de recuperação, é o contrário. Quem sabe curar, também sabe como impedir o Pokémon oponente de fazê-lo. No caso, todas essas questões são pensadas do lado da mente do Pokémon. Por isso que poder auxiliar, ou poder de assistência, é um Pokémon que consegue usar esses boosts que melhoraram as suas forças física, mental, velocidade, defesa ou defesa especial, e as usá-las como um golpe para acertar o oponente, tal qual quanto mais forte forem as suas alterações estatísticas positivas, mais forte vai ser esse golpe. O mental é uma coisa muito importante, por isso que meditar ou meditação é um golpe que aumenta a defesa e o ataque especial de um Pokémon. São o controle e a calma da sua mente, agora melhorando as suas performances ofensivas e defensivas. É por isso que a agilidade ou movimentos de alta velocidade são um golpe que faz a mesma coisa na velocidade. Amnesia, ou então lapso de memória, é o Pokémon esquecendo os problemas e focando somente na batalha, por isso tendo uma defesa especial mais forte. Enquanto pose de meditação ou pose de yoga é acordando o lado fit do Pokémon no meio dessa meditação, existindo vários golpes diferentes que afetam a mente do seu próprio Pokémon para melhorá-lo em alguma questão estatística. E a gente está falando muito sobre golpes que afetam a própria mente do seu próprio Pokémon, mas ele também afeta o campo e as pessoas em volta dele. Existem poderes psíquicos que são capazes de trocar coisas entre Pokémon. E eu não estou falando só de coisas físicas. Guard Swap, troca de guarda, Power Swap, troca de poder, Skill Swap, troca de habilidade, e Speed Swap, que é a troca de velocidade. São o Pokémon conseguindo trocar a sua estatística sobre aquela coisa em específico com a do seu oponente, sendo um Pokémon tão inteligente que ele consegue saber exatamente aonde no cérebro de cada um deles está cada parte que importa para essas coisas. Por exemplo, o golpe Roleplay, a atuação, ou do japonês mudança de aparência, é o Pokémon que é capaz de mudar a si mesmo para fingir ser igual ao oponente sem mudar a sua aparência física, mas sim tudo que envolve a sua mente, fazendo com que ele seja capaz de usar a mesma habilidade que o oponente. Falamos de Pokémon trocando entre ele e o oponente, mas por exemplo o Power Trick, truque de poder, é o Pokémon conseguindo fazer isso consigo mesmo, trocando o seu lado físico de defesa com o seu lado físico de ofensividade.
Não é fácil de entender. Psycho Shift, mudança psíquica, troca a condição que o Pokémon em si tem com a do oponente. Então, se ele estiver queimado, ele consegue causar aquilo no oponente trocando com o que o outro tem. No caso, nada. Além disso, Ally Switch, trocar com o aliado, ou do japonês Side Switch, trocar de lado, teleporta o seu Pokémon trocando ele com um aliado seu. Esse golpe tem a chance de errar se usado muitas vezes, porque existe limite do quanto você pode se teleportar fisicamente se você não é, por exemplo, um lendário do espaço. Além disso, você também tem golpes que fazem a divisão entre você e o seu oponente, você e o seu aliado, quando se trata de questões estatísticas. Guard Split, divisão de guarda. Power Split, divisão de poder. São, por exemplo, dois golpes que fazem com que o seu Pokémon e o outro somem suas estatísticas de defesa ou de ataque para poder conseguir chegar a uma média entre os dois igual. Truque é um poder telecinético que, na verdade, ao invés de trocar estatísticas, condições, troca apenas o item. E esse é mais fácil de entender porque a questão telecinética de Pokémon psíquico é muito mais entendível no imaginário popular sobre poderes desse tipo. Telecinese deixa o oponente mais fácil de acertar o levantando. É a mesma questão, você levanta o seu oponente com seus poderes telecinéticos e por isso fica mais fácil de acertá-lo. Enquanto isso, cinética, ou torcer uma colher, é uma questão de você tá distraindo o oponente dobrando uma colher, então ele acaba ficando mais fácil de ser acertado. Como falamos antes, teleportar é uma coisa muito comum entre Pokémon do tipo psíquico. Na questão aqui, o golpe em si, ele é capaz de teleportar até um certo limite, você indo para longe da batalha ou então você voltando para algum lugar. Basicamente é o poder de teletransporte que não está envolvido necessariamente no combate contra o outro. Mas esses não são os únicos tipos originários de poder aqui. Nós também temos, por exemplo, Magic Powder, pó mágico, sendo um golpe especial de um Pokémon que tem a ver com contos de fada, a Hatterene. Faz sentido o Pokémon poder usar os poderes mágicos para conseguir afetar mentalmente o oponente, fazendo ele se tornar um Pokémon do tipo psíquico. Mas este não é o único a ver com coisas desse tipo. Olho do Milagre tem a ver com amuletos Nazar. É uma referência a eles que tem um tema visual com olhos, Hansa. Esses que são usados para se defender do olho maligno. No caso aqui, fazendo alusão a isso, podendo neutralizar a imunidade do tipo sombrio aos golpes do tipo psíquico. Então vemos como existem várias formas diferentes de poderes atrelados ao tipo psíquico, que não necessariamente tem a ver só com a mente. Gravitacionar é um golpe que o Pokémon consegue aumentar a gravidade de uma área, criando um campo físico onde ele pode mexer na gravidade dele. E esses poderes cósmicos fazem sentido, afinal, poder cósmico são os poderes místicos do espaço aumentando a defesa do Pokémon. Pensem, por exemplo, como algumas formas de vida extraterrestres nesse mundo dos Pokémon têm origem desse tipo baseado na cosmicidade. Mas voltando ao terreno aqui dos Pokémon psíquicos, o golpe em si com esse mesmo nome afeta o campo com aumentos psíquicos, fazendo com que os golpes dessa tipagem fiquem mais fortes. Mas além disso, também são capazes de impedir golpes de prioridade. É uma questão de o Pokémon consegue pensar bem mais rápido aqui, impedindo que esses golpes de prioridade funcionem com a sua temática de, prioridade? Pokémon pensa rápido, impede o golpe que é mais rápido. Além disso, Expanding Force, força expansional, usam esses mesmos poderes psíquicos aumentados para o seu golpe ficar ainda mais forte. Por isso, em terrenos psíquicos, eles ficam melhores. Mas estamos falando de um terreno, uma mudança no chão em si, que pode depois ser revertida. Além dele, existem outros golpes que afetam o campo em si, criando salas com poderes especiais. Magic Room, sala mágica, cancela o poder dos itens. Trick Room, sala enganosa, inverte a velocidade dos Pokémon. Wonder Room, ou sala surpreendente, invertem as defesas do Pokémon. Basicamente, os Pokémon conseguem conjurar espaços que têm mudanças físicas sobre como a física em si afeta, sendo uma mistura de todas as coisas que comentamos. Coisas que afetam a mente, o cosmo e até as leis da física. Afinal, os poderes de conjurar paredes, barreiras, também são bem comuns aqui. Barrier, ou barreira, aumenta a defesa de um Pokémon em si, fazendo a barreira em frente a ele mesmo. Magic Coat é um revestimento mágico. É o Pokémon sendo capaz de devolver condições especiais que são jogadas em cima dele, criando este revestimento à base de algo parecido com um espelho, que é o mesmo nome do outro golpe, Mirror Coat, revestimento reversor. Esse, no caso, devolve poderes especiais em dobro, sendo focado numa questão de devolver golpes ofensivos, que é diferente.
Um devolve condições especiais de uma maneira mágica, enquanto esse espelha os golpes de volta. Mas não são só. Existem outras barreiras que também são mais conhecidas. Light Screen, parede de luz, é uma barreira criada para defender os Pokémon desse lado do campo de golpes do lado especial. A questão aqui é que a luz em si é sobre a questão de golpes especiais serem focados nessa temática de luz, algo especial, espectral, algo a ver com uma conjuração de um golpe diferente, enquanto Reflect, espelhar, ele é focado no lado de defesa física. É como se fosse uma barreira muito mais realista sobre ter uma forma física para impedir um golpe de chegar. Mas chegamos aos golpes máximos. Tempestade Mental Máxima é o Max Move padrão de golpes do tipo psíquico, ativando esses poderes a ponto de semear o terreno psíquico. Gravidade G Máxima é o golpe particular do Gigantamax Orbital, por ser um Pokémon baseado em UFOs, OVNIs. A questão gravitacional e ter a ver com corpos celestes gigantes está focada aqui, por isso é capaz de aumentar a gravidade. Já o Z-Move, o golpe Z do tipo psíquico, é destruição psíquica, destruição mental. É sobre destruir a mente do oponente, quebrar as barreiras da mente que você vê representadas na animação do golpe. O golpe é tão forte que afeta diretamente a cabeça do seu oponente. Já o Z-Move especial de Necrozma, Luz Queimadora do Céu, ou do japonês, Luz Destruidora e Queimadora de Céus... Bom, é bem simples. Queima o céu com seu lado mais forte, sendo físico ou especial a depender de qual é a força que o Necrozma está tomando conta para poder usar. Esse golpe tem o tipo psíquico também por ter essa conexão ao cósmico, que é um subtipo do tipo psíquico. Mas também nós temos outro exemplo, um Z-Move, que é um dos mais intrigantes de todos, já que Gênesis Supernova é o golpe Z do Mew. Ele cria esse terreno psíquico como uma referência ao fato do Mew ser aquele que semeou de vida, de inteligência, o planeta Terra.